ela é treinadora do time de rugby de Tamandarandeiras, e nós vamos discutir um pouquinho as questões, não só do rugby, mas as questões também, porque o Tamandarandeiras se tornou um time de referência no grupo LGBTQI+, tá? Foi um prazer conversar, discutir, e estamos aqui esperando ela entrar para eu poder convidá-la para vir para cá, conversar com a gente, tá? Lembrar que essa conversa depois vai para o YouTube e em seguida vai para o Spotify, aí você pode ouvir sem problema nenhum. Então aí alguém chegando, o Paulo Meirelles, o Tecão, o João tá aí, tudo bem com vocês? Espero que a conversa ajude bastante a alguma coisa a gente poder falar e discutir as coisas legais, tá? Vamos lá. Opa, a Camila tá aí, tô acenando para ela, já vai entrar. Cadê? Cadê você, Camila? Para eu poder entrar. Opa, tá aqui. Muito bem, aceitei ela. Aceitou? Será? Opa, vou apertar de novo. Aí, entrou. Olá. Tudo bem? E aí, tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô bem, tranquilo. Ótimo. Opa. E aí, Camila, tudo bem com você? Tudo tranquilo. E com você? Tudo bem? Joia, joia. Primeiro, muito obrigado ter, ter aceito o meu convite, tá bom? E discutir, falar sobre rugby, sobre o tamanho das bandeiras, qual é o projeto de vocês, né? Tudo veio à tona semana passada para a gente conversar e eu pensei muito em vocês, obviamente, dar voz para vocês, né? Conta para mim, como é que surgiu essa ideia do clube, do time, como é que está sendo a sua expectativa? Vamos lá. O clube ele já existe há 5 anos, né? Vai Tá. fazer 5 anos agora em junho. Hum, E ele surgiu com uma ideia de inclusão, né? De diversidade dentro do esporte. sim. É, de criar um ambiente acolhedor, onde as pessoas possam se sentir à vontade para ser quem elas são. É, Então, e também um movimento de resistência, né? Então, foi Hum, assim que ele surgiu há 5 anos. Eu tô no Tamanduás há 2 anos só. Antes era a Isabel, a Bel, que comandava o time. hum. E aí ela passou esse bastão para mim. E a gente tá indo aos poucos, né? Esse ano a gente resolveu dar esse passo um pouco mais largo e entrar no Campeonato Paulista, que era um grande desafio, mas realmente para aumentar toda essa visibilidade para nossa causa, né? Lógico, lógico. Aí eu pergunto para você uma coisa, Camila, é aqui na curiosidade, apesar de eu ser um cara mais velho, né, muitas vezes as pessoas acham que eu sou mais conservador, reacionário, né, alguma coisa assim, ah, o que basicamente faz de vocês um clube de rugby e não segrega mais? A gente sabe que no meio do rugby está cheio de pessoas, né, que têm orientação, ou melhor, têm identidades diferentes, né? Alguns são mais abertos, outros são mais fechados, mas um time especificamente ele não fecha mais no grupo ou é apenas dar essa visibilidade mesmo que a gente precisa? Eu acho que é principalmente dar essa visibilidade, né? Hum, Porque hoje é difícil você ter um campeonato, quer dizer, tem alguns campeonatos internacionais voltados para a comunidade LGBTQI, só que não é uma categoria, né? Então é sim, difícil pensar no esporte vivo e pensar em participar, então a gente teria que participar de campeonatos ou masculinos ou femininos e assim por diante. Mas a ideia principal é incluir aquelas pessoas que não se sentiam à vontade em um sim, ambiente talvez mais heteronormativo, em um ambiente onde eles não se sentiam tão acolhidos, né? sim. Então, é basicamente isso. E saber que nós existimos e abrir os nossos caminhos também dentro dos outros clubes. Hoje em dia temos também pessoas que saíram do Tamanduás e estão entrando em outros clubes, né? E o Às vezes jogador, é um começo também, né? sim, É um, os é um ponto jogadores de partida.
Os jogadores já jogavam anteriormente ou você teve que ensinar coisas para Então, eles? isso também é uma coisa muito importante. A gente tem muito atleta novo, muito novato, e pessoas que sempre não se encontravam dentro do esporte, achavam que o esporte não era para eles, ou que era muito agressivo demais, ou não tinha espaço. Então, no rugby, a gente tem treinos abertos que a gente está fazendo aí a cada 6 meses, justamente para entrar pessoas que são de fora, que não conhecem o esporte e que vão ter essa visão e esse cuidado, né? Porque a gente tem um cuidado com todos os novatos, qualquer pessoa é super bem-vinda e a gente adora os novatos, né? Então, são eles que vão levar o nosso clube para frente, né? Uma hora a gente aposenta. Então, e eu não vejo tanto isso em todos os clubes. Não são todos os clubes que têm adultos que nunca jogaram nenhum esporte e que de repente caíram ali no meio do rugby 100%, né? Acho que tá meio travando não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu não sei, tá meio que girando aqui. Não tem problema É. não. Oi, tá me ouvindo? Agora tô Ó, ouvindo. Deu uma parada um pouquinho, mas não tem problema, a gente espera. Se for preciso, Camila, vai e volta, sai e volta de novo, tá? Não tem problema não, querida. Tá parado, tá virando assim. Deu uma pequena pausa aqui, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Conforme a gente busca aqui de outro jeito, pode voltar sem problema nenhum, tá? Internet no Brasil é essa coisa estranha sempre, né? Dá uma variada. Vamos lá de novo. Boa noite, Plínio. Tudo bem? Prazer, todo mundo está aqui. Opa, é isso. Vamos aceitar de novo. Aqui, vai e volta, sem grilo nenhum. Será que vamos? Opa. Deu? Voltou, voltei. Camila? É. Opa. Eu não sei se é a minha, se é a sua, mas alguma internet aí tá falhando um pouco. Tá, tá. É horário da tarde, deve ter muita gente falando por aí. É, E pode como é que ser. foi o primeiro jogo, Camila? É agora do Paulista? Isso, como é que foi a Tá, vamos lá. emoção de todo mundo? Olha, foi assim, a última vez que eles jogaram foi antes da pandemia, lá em 2019, né? Então, mais da metade do rugby, né? Sim, Então a gente estava treinando aí faz um tempo e jogamos um amistoso no final do ano passado contra o São Bento, inclusive um time que a gente vai enfrentar agora nessa primeira fase do Paulista. E foi muita emoção, né? A gente juntou grana, arrecadamos muita grana para poder viajar, juntamos mais de 35 pessoas no nosso. Apesar de ter 18 jogadores, a gente foi com de 30 pessoas. Então a gente estava com uma torcida organizada lá. opa, É, e a nossa ideia principal que eu falei para eles primeiro a gente vai se divertir, sim, né? A gente não vai se preocupar com o resultado, não vai se preocupar com nada. Segundo, mostrar o porquê que a gente porquê que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para mostrar o que a gente treinou todos esses dias, todos esses 2 anos que a gente tá junto. sim, E terceiro, aguentar jogar 80 minutos, que a gente não tem quase substituição. Então a gente tinha 3 primeiras linhas e acabou, não tinha mais outra substituição. Então, foi aí que foi muita emoção, a gente estava perdendo, a gente perdeu muito. A gente treina num campo no Ibirapuera. Travou de novo? tá oscilando de novo um pouquinho essa internet. Tenhamos paciência, vamos ver o que acontece. Estou aqui falando com todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para mim. Tá? Aí, vamos lá de novo. Entra. Isso. É, internet brasileira é assim mesmo, sem problema.
Vamos ver. Opa, vamos lá. A gente vai conseguir terminar. Oi. Não, não. Vamos. Tem que ser briga. Nós somos jogador de rugby, né? Os meninos estão entrando aí, ó. O João, o José, cadê o Sim, Lucas, o Plínio? sim. Legal. É, então, foi muita emoção, a gente perdeu bastante, assim, foram 107 pontos. Lá no finalzinho, faltava 2 minutos para acabar o jogo, a gente sofreu um penal. Aí eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, você vai chutar essa bola e a gente não vai sair zerado desse jogo. Aí ele chutou a bola, a gente fez a conversa, fez o drop lá, Ah, o penal, e aí a gente comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, né? Todos se esgoelando. E foi emocionante, né? Mas como eu estava dizendo, a gente treina no Ibirapuera, ou seja, um espaço muito pequeno. Então, principalmente sim, na nossa defesa, estava muito difícil eles entenderem, para quem nunca jogou rugby, o tamanho e a dimensão que é um campo, né? Então, sim, sim, a gente sofreu um pouco nessa disposição espacial. Mas sim. assim, foi emocionante, eles lutaram até o fim, eu fiquei muito orgulhosa, chorei horrores, a gente teve vários discursos lá. E valeu super a pena e estamos aí prontos para o próximo desafio contra Pindamonhangaba. Que eu ainda não sei como vai ser, Ainda, né? mas espero Lá, que seja um jogo lá ou aqui? um pouco mais disputado. Jogo lá ou aqui? O jogo vai ser lá. Lá. E a Vai ser lá. recepção? E a recepção foi boa do pessoal do Piracicaba? Eu vi umas fotos, né? Como é que foi a recepção? A recepção do Piracicaba foi ótima. Ah, Pessoal super acolhedor, a gente jogou um jogo super limpo, super tranquilo. Logo depois eles fizeram um terceiro tempo muito bacana. O pessoal interagiu um pouco. Mas assim, não é aquela super mega interação, mas eles foram super acolhedores sim. e deram uma comida maravilhosa lá, chopp, e a gente tirou foto junto. E várias pessoas chegaram, tanto o treinador como outros jogadores chegaram até mim e falavam: "Ô, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês tentaram, esse é só mais um começo." Então eu fiquei feliz com o feedback de algumas pessoas e alguns atletas que vieram no terceiro tempo falar comigo e dar os parabéns por essa iniciativa. E é só esse começo aí que a gente está traçando. E você está jogando ainda, ô Camila? Eu tô jogando ainda, tô quase aposentando, mas Ah, ainda tô no Bandeirantes, né? A pandemia ah. meio que estendeu a aposentadoria de todo mundo. Sim, quem Então, queria aposentar, aposentou de vez já, né? Quem quis quem aposentar, se aproveitou. aposentou, é porque assim, 2019, a gente terminou no auge, né? A gente terminou como campeão brasileiro. Aí eu falei, meu, eu quero jogar pelo menos mais um ano como campeã. Sim, Defender o título, né? Toda aquela coisa. E aí veio o ano passado, que teve uma etapa, né? Foi uma coisa bem, não assim, real do que a gente tá acostumado a jogar os Super Sevens com milhões de etapas. Mas esse ano tô jogando 15 com a seleção paulista e tô jogando, por enquanto, o Tennis Side com o Band, né? Vai ter ainda mais campeonatos à frente. e uma coisa que eu sempre pergunto, o Band é um clube assim, sempre foi muito tradicional, né? Tanto masculino como feminino, o feminino agora muito mais que o masculino. O que está faltando para essas equipes se tornarem mais fortes, vamos dizer assim? Não é um bom time, mas sim ser um clube, um bom clube. O que está faltando? Mais organização, mais gente, menos bobagens, né? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né? E eu acho É, que eu venho. Eu tô no clube há 8 anos, né? E a gente tem uma categoria de base legal, a gente trabalha forte com a categoria de base, a gente tenta trabalhar também o projeto social, temos os juvenis, mas sim, uma coisa que é complicada é a infraestrutura, querendo ou não, a gente está num lugar que é um pouco. Ai, travou de novo. Travou de tô novo? aqui, tô aqui. Tô aqui, Ah, tá. pode. Tá boa. Querendo ou não, a gente está num lugar que é um pouco longe, o acesso não é tão bom ali no Parque Espraiada. A gente não tem campo para mando de jogo, o que também é difícil. Sim, Os treinadores acabam flutuando, querendo ou não, de um clube para outro.
com certa frequência, então a gente não consegue ter uma continuidade do trabalho técnico. Então, hoje que você vê os clubes bem-sucedidos, tipo, por exemplo, Pasteur, que tem uma ótima infraestrutura, tem um espaço bacana, tem uma comissão técnica, tem investimento, tem dinheiro, enfim, aí Sim. consegue ir para frente. Agora, o que está pegando nos últimos tempos é também a comissão técnica, que está muito em falta, acho que treinadores aqui nesse país. O Sim. Band hoje está sem treinador, a gente não tem treinador, o feminino. O masculino tá com o Knox, mas o feminino a gente tá sem treinador. Então a Bruna Lotufo e o Barba, que são dois jogadores que se juntaram para dar treino pra gente, né? Numa Entendi, sim. tentativa de não morrer o clube. Mas a gente É, sabe que o futuro tá na base, né? Mas para isso a gente também tem que ter jogadores com filhos que levam os filhos para jogar, que era o que acontecia quando a gente estava lá no campo da São Francisco, que era um pouquinho melhor do que é hoje. Mas, é, e aqui, o da Águas Espraiadas, eu namorei muito tempo, eu não modo dizer, namorei muito tempo, que achava que ele era um espaço perdido. Eu acho que existe muito espaço perdido, não sei se você sabe. Existem 5.700 campos em São Paulo de futebol, né? não, isso. Que isso da prefeitura e do estado. E eles não abrem, né? A questão, porque 2/3 é comandado por vereadores. E os vereadores querem voto. E o voto está o quê? No futebol. Né? Então, a nossa comunidade, aí, independente seja Pasteur, SPAC, Band, sei lá, qualquer equipe, eles têm que se juntar para começar a falar: olha, nós estamos aqui. Né? Isso é uma questão muito. Que nem de vocês. Nós estamos aqui, nós estamos querendo participar da comunidade. Né? Então, isso é uma É, coisa muito importante. Independente, eu acho que o Band é uma grande equipe e vocês merecem a gente olhar, porque se não tem adversário, não tem jogo. Né? O Band é um exato. adversário importante de qualquer um, né? De qualquer um, e não tem jogo. E que nem a briga com o SPAC hoje. O SPAC Clube Rugby está brigando com o SPAC Clube Social. E eles estão perdendo Uhum. espaço lá dentro. É um absurdo, né? É. E para quem não me conhece, além da Camila que me conhece dos campos, muitas vezes chato pra caramba que eu sou lá no campo, né? Eu fui a primeira vez no SPAC com 12 anos, né? Fui uma aula particular de inglês, me levaram para aprender inglês lá dentro. E simplesmente eu fui bem acolhido, né? Foi quando eu conheci o rugby pela primeira vez. Hoje, qualquer um que vai para lá, eles olham com cara feia. Né? Qualquer Uhum. um, você ou eu, como fosse um intruso. Isso eu acho um absurdo, né? Isso que é uma coisa complicada, né? Aí tem a Ana Carol tá mandando Camila linda aqui, né? O pessoal do trabalho. Camila, você é professora de educação física, né? Sou professora de educação física também. Sou. Você fez Ah, para curso ser em teoria, para ser treinador de rugby, a gente precisa ser professor de educação física, né? Mas isso é um pouco negligenciado aqui no Brasil, mas eu sou sim. Você é formada onde? Na FMU? Onde é que você é Não, formada? eu me formei na Uninove. Ah, na Uninove, tá. Que ano você se formou na Uninove, Camila? Cara, eu me formei já velha, né? É a minha segunda faculdade de educação física, né? Eu me formei em Ah, 2017, acho. 2017. É. Já travou de novo. Travou. travou. Voltou? Ah, Hein? voltou. Voltou. Então, Eu, é, é, eu sou de lá há muitos anos. ah, é? É, quando aquilo ainda não era só uma faculdade. Depois eu saí depois de 10 anos, quando já era universidade. Você gostou? Então. Ah, eu gostei. Ah, na verdade, tipo, eu já tava atuando na área de rugby, né? E Hum. aí eu falei, meu, se eu quero atuar nessa área, eu preciso fazer educação física. E aí foi aí que eu entrei na Uninove, que era uma faculdade próxima, e, e aí, não, eu gostei. Eu acho que assim, quem faz a faculdade é a gente, né? Então eu sempre fui muito atrás das informações e me formar. E, enfim, é isso.
E aí uma resposta para muita gente. Algum momento do curso se falou em rugby na escola de educação física? Não, claro que não. Não. Nem pensar, né? E é, nem rugby, nem nenhum outro esporte que não seja natação, futebol, vôlei, enfim. Eu acabei apresentando em uma disciplina, eu não lembro qual que era. Eu dei uma aula de rugby lá pro pessoal. Ah, Eu acho que ah, eram esportes alternativos, sei lá, que eles meio pincelam alguma numa aula de rugby e o pessoal gostou. sei. Mas é isso, ninguém vai ter essa vivência. Ainda bem que hoje a CBRU e a gente tem outros projetos aí que a galera tenta introduzir o rugby dentro das escolas, né? E não só o rugby, né? Tem tanto esporte aí bom, tanto esporte que merece uma visibilidade e não tem, né? E qual a maior resistência do rugby nas escolas? Qual a maior resistência que ocorre para você na hora que você vai chamar alguém para jogar? Vem jogar rugby. Olha, Rugby. Ah, é uma questão cultural, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola internacional, uma escola britânica, e dentro da minha escola, na grade curricular, a gente tem rugby. Então, sei. eu ensino rugby por quatro semanas de rugby para todas as turmas a partir de 8 anos de idade. Tá. Então, se alguma outra escola chegar para mim e falar, ô, vamos fazer um campeonato de rugby, vamos, entendeu? Sim. Porque meus alunos sabem jogar e a gente não vai ter essa resistência. Só que em outras escolas não é assim, né? Se a gente não tem essa cultura e não tem esse esporte ali, fica difícil ir pra frente. Você só vai ter campeonato de futebol, de vôlei e acabou, né? Mas eu acho que o que falta. Você tá me ouvindo? Travou de Ah, novo? não, não, tá ótimo. Pode falar. Isso. O que falta, na verdade, é o conhecimento das modalidades de rugby que não tem contato, né? Que é o touch rugby e o touch Sim, rugby. Que eu acho que sim. ficam meio. Que são as modalidades que a gente trabalha dentro do ambiente escolar. Tá. E eu acho que todo mundo ainda tem essa visão de que o rugby é só contato, é só pancadaria, é só machucar, é só tudo isso. E esquecem dessas variações que é o touch e o tag rugby, que eles são fundamentais no desenvolvimento. A gente joga isso, né? Quando a gente treina. Então, eu acho que essa é a principal resistência aí, né? Esse principal probleminha. E que clube, que colégio você trabalha? No colégio britânico você trabalha? British College of Brazil. Ah, É tá. um, Você sabe que. é um, co- Ah, é um colégio que fica ali próximo do SPAC mesmo. Inclusive, algumas tá. aulas são feitas, práticas são feitas lá no SPAC, que tem uma infraestrutura um Sim, pouco maior e tal. entendi. Você sabe que o St. Paul's, que é outra escola tradicional britânica de São Paulo, ela não tem Sim. rugby mais. Não tem Não, mais não tem rugby, mais? sabia? Não tem Sério? mais. Por quê? Não tem mais inglês. Por incrível que pareça, Ah, né? Tem muito ah, chinês, muito outras nacionalidades que querem uma escola internacional e não querem ter rugby. E eu vou falar, eu tenho 60 anos, joguei muitas vezes com São Paulo, dentro de São Paulo. E então. como é que é? Eram muitos meninos que estudavam, muitos e meninas que como chama, sócios do SPAC. Então a gente jogava contra eles no colégio, depois jogamos com eles contra o SPAC, entendeu? Uma coisa engraçada pensar nisso, né? É. Não, exato. Eu fui no campo de São Paulo só para jogar futebol com os moleques, que a gente ainda não conseguiu fazer, mas dentro dos meus. Joaquim, mas dentro dos meus objetivos. Para, Joaquim! Dentro dos meus objetivos pessoais, para, Joaquim, Ah, está fazer um campeonato de rugby com alguma outra escola, né? Isso está dentro dos tá. meus objetivos pessoais, dentro da Do escola que eu projeto. tô. É, tem, se eu não me engano, dá o rugby no Friburgo, né? É um exemplo de colégio que funciona. Existem outras pequenas escolas? Você conhece alguém que dá essas rugby nas escolas ou não? Além de você e do Japinha, que eu conheço? Que dá rugby nas escolas? É. Não, eu conheço, por exemplo, a Grazi, que joga rugby comigo no Band. Eu sei que ela trabalha numa escola pública, ela dá rugby dentro da escola. Então, se
se você tem professores que... Tem a Adri, né? A Adri do Rio Branco também. Tá. Então, se você conhece professores de educação física que estão, que atuam, que jogam rugby, eles provavelmente colocam o rugby dentro dessa escola, né? Sim. Então, é mais uma. São os únicos meios que eu conheço que as pessoas ensinam rugby dentro da escola, né? E pensar que o campeonato juvenil antigamente era de escolas, né? Então, né? Deveria ser assim, né? Eu Sim. acredito, sabe, que isso possa realmente acontecer daqui pra frente. E que não seja só elitizado, né? Porque hoje a gente vê essas escolas britânicas que são a elite, que vão ter o rugby, ou algumas outras escolas que também vivenciaram. Eu sei que tem o Pasteur, tem o Bandeirantes, que também tem uns professores que dão, tem Rio Branco. Agora, a rede pública e a real democratização da modalidade ainda está um pouco longe de acontecer, né? E para o menino ou uma menina que joga, o que é essencial para ele? A gente fala inclusivo, papapá, legal, mas esse menino ou menina que vai jogar rugby pequeno, o que você acha de, puxa, esse menino, essa menina tem potencial para isso? O que você, como professor de educação física, que trabalha em escola britânica? Ah, Eu falo o de que eu vejo. fome. Uhum. Não, o que eu vejo, as pessoas que dão bem são aquelas que avançam, né? Que vão pra frente, que não tem medo, que não olham pra trás, e que pisam. Eu não, assim, que vai sem medo, sabe? Não, não quer, se precisar, olha pro lado, Sim, mas eu vejo, não é exatamente, não são exatamente os que correm mais rápido ou os que passam a bola legal, mas aqueles que parece que têm vontade, né? E desejo e querem pontuar. E eu sempre falo, o primeiro princípio do rugby é avançar, né? Não é sim, passar, não é correr, tipo ir para frente. Não importa a maneira que tá, for, mas se você vai tá, para frente, você pontua. tá, Então, exatamente. E aí você é, vê pelos projetos sociais que tem, por exemplo, o Rugby para Todos, o pessoal de Jacareí, que, como eles têm essa vontade, né? você vê as molecadinha, vai que vai, vai que vai, vai que vai. É impressionante, é impressionante. É, e você sente dificuldade na formação de uma criança para o esporte, lá na iniciação esportiva, lá atrás? Motora, lateralidade. Não, sim, sem dúvida. Eu acho que a gente está, principalmente depois dessa pandemia aí de 2, 3 anos, eu que trabalho com crianças a partir de 3 anos de idade, você já percebe que tá faltando. Tá faltando o quê? A vivência, né? Tá faltando a Sim, experiência, não tem noção de lateralidade, eles não têm uma coordenação motora grossa básica. Então, é complicado. Você fala assim, anda para trás, ele tropeça. Vamos saltar em um pé só, não consegue saltar em um pé só. Então, falta o básico, né? Falta o que vai a coordenação motora geral que vai te levar aí para o esporte, né? sim, Então, não consegue pegar uma bola sem fechar os olhos e ter medo, né? Então, isso acontece com o universitário também, né? Antes de entrar no Tamanduás Bandeira, eu dei treino para times universitários, Casper Libero, Medicina da USP, Direito USP, então eu dei time. E não é diferente. Falta desse desenvolvimento logo quando eles eram crianças, né? E aí você chega adulto, você nunca fez esporte, você vai ter essa, essa dificuldade, a mesma dificuldade de uma criança. Então eu brinco às vezes que minhas crianças às vezes são até melhores do que eles aprendem um pouco mais rápido que os adultos, né? sim, sim, sim. Mas, é, mas eu acho que o rugby seria, é muito bom desde pequeno, assim. Eu começo com 8 anos, que eu acho que antes de 8 anos é muito pequeno, né? Sim. Mas tem a categoria, né? M6, menores de 6, menores de 8, menores de
Daí não sei como é que tá a divisão hoje em dia do Paulista, mas eu sei, acho que a menor é menores de 6 anos. Existe todo o festival, né, o chamado Festival Infantil, que são os pequenos, né? Uhum. Eu sei que no Pasteiro em São José tem crianças de 6 anos começando a É, brincar, né? Fazer essas coisas, mas porque eles têm toda a infraestrutura para isso, né, hoje, né? A segurança é. está dentro da escola, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. E muitos pais acreditam que seja isso. A criança dentro da escola fica mais segura, para eles se sentem mais seguros, né? Porque conhece as pessoas, né? Isso é Sim, importante me lembrar. você tá dentro do seu ambiente, né? Na verdade, até essa idade, até 8 anos, Hum, o rugby mesmo, eles não aprendem muito, né? Eles aprendem a passar bola, aprendem a correr, aprendem as regras propriamente ditas. Não vai diferir de um basquete, não vai diferir de um, sabe, de um handball, que é tipo passar a hum. bola e correr pra frente, sabe? Então Sim. mistura um pouco todos esses jogos em uma coisa só. Por isso que eu não É, faço tanta questão quando eles são muito pequenos. uma coisa, uma experiência muito legal, e comparativamente, a gente tem que pegar essas experiências, eles pegam o futebol no Japão. As crianças nunca jogaram futebol no Japão. Então, olha, que parece, o Zico levou para o Japão há 20, 30 anos atrás, redução de campo. Então, em vez de daqueles campos grandes, em que a criança dificilmente pega na bola, ele reduziu o campo. Então, as crianças pegavam mais na bola, né? E com isso, Exato. elas se sentiam mais motivadas em aprender o esporte, né? A iniciação esportiva. Você usa grandes espaços ou pequenos espaços? Não, pequenos espaços, poucas pessoas. Então, se eu tenho uma turma de 20 alunos, eu não vou jogar 10 contra 10. Eu vou dividir o campo em quatro. A gente vai jogar, tipo, 5 contra 5, 4 contra 4 em espaços reduzidos. Hum. Então, para aumentar o contato com a bola, para aumentar a experiência, aumentar a vivência, que você só vai se sentir motivado se você pegar na bola, se você correr, se você tiver alguma oportunidade, né? Se você não Sim. tiver, se você ficar só olhando os outros jogarem, não vai ser tão legal, né? Tá. E você Então, sabe, há pouco tempo eu conversei, não sei se você conhece o Flávio, que foi treinador da seleção feminina, um dos primeiros treinadores da seleção sim, feminina conheço lá o atrás, Flávio, sim. que está lá em Dubai, não, é Dubai que ele está, né? Está no Oriente Médio, né, com a esposa, trabalha numa escola internacional, e ele Ah, dá que aula legal. de rugby para criancinhas. E Uhum. o que tinha de criança, ele mandou um filme para mim, eu fiquei assim impressionado. Claro que tem muitos ingleses, muitos, né, americanos, muitos europeus de forma geral. Mas assim, uma coisa assustadora. E ele falou assim que tem as crianças que hoje sabem mais rugby que muito adulto nosso, né, em termos de Exato, no todo. e sabe. Eu tenho alguns alunos que vêm, que são argentinos, que têm 10, 11 anos, tem uns espanhóis também, que eles já vieram jogando rugby desde pequenininho, e eles arrasam. Eu falo, meu Deus, vocês jogam demais, cara, que eu, sabe? Porque já aprenderam, já tá na cultura ali, né? E eu pergunto as regras, você sabe todas as regras do jogo. Ah, mas por que que a gente tá passando pra frente se a bola passa pra trás, professora? Foi, porque a gente tá aprendendo, agora a gente começa passando pra frente, depois a gente passa pra trás. Ah, não, mas não é assim Ah. que joga rugby. Aí já querem brigar comigo. E ele sabe a sua história de jogador ou não? A sua história como jogadora, campeão. Alguns sabem, né? Ah. E a nossa equipe de educação física lá, a gente tem a sorte de ser uma equipe que só tem jogador de rugby, né? Ah, Então, na verdade, tem um jogador de futebol e tem os outros dois que são britânicos e os dois jogavam rugby lá na Inglaterra. tá. Então, a gente é uma equipe que tenta promover muito o rugby, então todos os alunos sabem que a gente é o trio do rugby, né? Sei. Então, todas as atividades extracurriculares que tem, sabe, fora do horário escolar, a gente sempre tem alguma escolinha de rugby que a gente, ou um de nós três vai dar. E sempre tem E, aluno também para participar. já pensou em fazer um campeonato, um festival de rugby escolar em São Paulo? Muito, nossa, eu quero muito. Eu quero demais. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu nunca fui muito voltado assim. O meu olhar nunca foi voltado pro alto rendimento, porque eu acho que o alto rendimento é uma consequência
de tudo que a gente faz lá embaixo, né? Tá. Então, o festival seria perfeito. Se alguém quiser organizar um festival junto, tamo aí. É só falar comigo. É bom saber, sabe, que eu venho com esse sonho antes da pandemia, já tinha falado com o Japinha, porque eu falo para você que muitos dos bons jogadores começaram na escola. Claro, é uma Uhum, velha escola, mas era o que jogava. voltou, voltou. Tô, agora tô. Um monte de jogadores, né, que vieram de escola. Eu acho que isso é importante, até independentemente da federação. Eu sempre falo isso, Uhum, independente, a gente tem que organizar isso, né, pegar a sua escola, escola de outros amigos que têm escola, mesmo que sejam no primeiro momento pequenos, né, um campeonato, um exato. festival É. pequeno, né, Mas é porque que eu acho nem que Mas é que nem esses torneios que as pessoas fazem, torneios interescolares de futebol, de handball, de vôlei. Por que que a gente não pode fazer o nosso próprio torneio, o nosso próprio festival? É que a gente não tem esse costume, mas independente de federação, como instituição, como escola, a gente pode promover sim, e eu acho importante. Vamos é, fazer isso aí. O Marcel, aquele juiz carioca, né? Não sei se você lembra dele, o Marcel, um que apita no Sevens muitas vezes. Sei, sei. Ele é, ele é professor ele dá aula num colégio francês lá do Rio de Janeiro. E ele várias vezes me pergunta: puxa, não tem um festival escolar? Não tem um festival escolar para trazer os meninos para cá? Faz o convite, né? Então acho que a gente poderia, e eu estou lançando isso para vocês, e eu ajudo, se for preciso divulgar também, né? Porque eu acho importante divulgar, fazer um festival escolar. Um dia. Né, um dia dentro de uma escola, quem sabe uma escola ou outra aceite receber os meninos e meninas É. e fazemos uma brincadeira lá dentro, né? Pensamos uma coisa legal, não de clubes, né? Porque eu tenho certeza Sim, que o RPT usaria as escolas para passar para vocês. Tem um monte de gente, o Pasteiro, quem sabe o Sempol também se motive a ter rugby. O Grade também tem rugby também 4, 5 semanas por ano, né? E é muito acho que legal, acho talvez que importante. Península, St. Francis, essas outras instituições que são britânicas também devem ter. Muitas vezes é difícil o contato, né, Camila? Muitas vezes é difícil o contato, não é? Não, o contato de professores eu até tenho, né? Porque a gente faz os campeonatos de futebol direto. Tá, Mas sobre o rugby eu não sei, né? Mas tem que ver quem que comanda isso aí lá. Mas vamos tá. pensar nisso, vamos estruturar. Legal. E Camila, voltando um pouquinho para o assunto do Tamanduá Bandeiras, você como atleta sentiu alguma vez assim discriminada ou você soube se impor independentemente da sua, vamos dizer assim, sua identidade, né? Ou não? De maneira Você- alguma, de maneira alguma. ah, Eu nunca fui tão bem acolhida lá, nunca fui tão bem abraçada numa equipe como eu fui no Tamanduás. sim. E, e eu acho que tanto de quem tá dentro como quem tá fora, sabe? As pessoas se respeitam muito e bom, é isso. Porque eu sempre, assim, eu conheço diversos jogadores e jogadoras, né, que estão nos clubes, algumas são tranquilas e outros são mais arredios, vamos dizer assim, mais com medo de serem julgadas, vamos dizer assim, e eu sempre falo, ó, seja você, né, seja você, por exemplo, quando eu fui conhecer o Melina e comecei a trabalhar ajudando alguma coisa o Melina, uma primeira pergunta que me fizeram, né, o seu Michel perguntou, você tem algum problema? Eu falei, nenhum. Sejam felizes, né? Acho que o importante é ser isso, ser feliz, ser você mesmo, né? E isso é Exato. muito legal, né? E por isso que, por exemplo, o É Medina dá isso. muito certo. Claro que E cada lá um a forma de viver e acabou, né? e dentro do Tamanduás todo mundo é 100% o que é. E É, é isso que faz, e é isso que faz esse time tão especial. mas não Acho houve que resistência ninguém. da federação, nem da confederação. Não, de maneira alguma. Eles, inclusive, fizeram um post, a CBRU fez um post maravilhoso sobre a nossa primeira participação no campeonato, dizendo Hum. que a gente fez história. Eles entraram em contato comigo, perguntaram se podia,
passar essa informação. Eu falei, lógico que pode, vocês estão ajudando a gente a divulgar. Então, todo mundo é muito, muito parceiro. Eu acho que o rugby tem se mostrado muito inclusivo mesmo, sabe? Em todos os aspectos, né? É. A meu- Bom, e outra coisa, qual a ideia que você, Camila, e o grupo de vocês está pensando para o futuro? Para esse ano de começar a jogar mais vezes? Pensa em ampliar o clube, ter um lugar para treinar, um lugar para jogar? Outros que queiram entrar também estão aí, estão acenando alguma coisa? Se vocês tiveram Então. retorno? Então, a gente tá todo momento tendo novos atletas, né? Então, a gente tá tendo um retorno muito, muito bom de visibilidade, e o clube tá crescendo, e agora a gente tá criando o nosso CNPJ, abrindo CNPJ, a gente vai virar um clube mesmo, queríamos, a gente quer um lugar, né, para treinar, um lugar maior, um campo de verdade, só que a gente sabe que aquilo é complicado, né? Mas a ideia é ampliar, é continuar esse trabalho, continuar participando dos campeonatos estaduais e talvez, quem sabe, campeonatos internacionais que a gente sabe que tem alguns LGBTQI mais games, né? Tem os gay Sim, games e tem campeonatos no mundo inteiro de rugby. sim. Então a gente também pode pensar nisso num futuro não tão longe. E divulgar, né? Eu acho que o nosso grande problema hoje do rugby brasileiro é divulgação, né? De mostrar que nós somos relevantes, independentemente de onde somos, né? E como Exato. somos, né? Isso é uma coisa que eu sinto, eu sempre falo isso, por exemplo, outro dia eu falei isso para a CEO da confederação, levarem um jornalista, levarem uma pessoa para comunicar o que está acontecendo. As pessoas não sabem, né, o que está acontecendo, né? As pessoas só sabem o que acontece porque passa em ESPN. Mas quantos campeonatos nós estamos rodando e ninguém está falando nada? Eu vejo todo dia o voleibol, o basquete, o beisebol, o futebol americano, mas o rugby brasileiro não, né? Nós temos um Uhum. time na França, tivemos o time a franquia e ninguém fala nada, né? São sempre as mesmas pessoas que falam. Explodir essa bolha, né? Você acha que a gente vive nessa bolha também? Ah, esse negócio de bolha é complicado, né? Aham. Eu acho que a gente tem várias bolhas aqui nesse rugby. Mundo. Sim. É a bolha do masculino, do alto rendimento, é a bolha do feminino, do alto rendimento, Ah, é, as bolhas dos clubes, mas eu acho que falta essa conexão mesmo entre todo mundo, sabe? Em coisa só, ah, e não tá, vários pequenos grupos separados, sabe? Eu acho que entendo. falta essa união em prol do conjunto, que é o crescimento, que é o desenvolvimento, que é toda essa inclusão, né? Mas é um E, assunto bem e- complicado para se falar. Posso te provocar um pouquinho? Posso, Fala, pode, fala aí. você acredita no alto rendimento brasileiro? Do jeito que está? Ai, nossa, eu acho que o alto rendimento nosso, ele se difere de qualquer alto rendimento, né? Que na verdade é um clube que eles criaram, com jogadores que eles criaram e que eles levam como sendo uma seleção, mas não é isso que acontece no mundo, né? Sim. Você não tá trazendo pessoas de clubes, você não tá vendo aquelas pessoas evoluírem, você não tá vendo trabalho de clube, né? E trabalho de desenvolvimento. Você tá vendo pessoas aleatórias, muitas vezes de outras modalidades esportivas, que alguma pessoa que diz que detecta talento, selecionou, né? E que aí botaram lá no meio do rugby para desenvolver e criar esse clube chamado CBRU, que para mim não passa de um clube, não é exatamente uma seleção. Não é um clube porque não tem base direito. Mas Sim. é um time que eles criaram e não é um alto rendimento. Isso vale para os cobras, vale para o masculino, vale para toda essa. E é isso, assim.
Agora a gente vê o juvenil feminino que se juntou, a Turola fez um trabalho incrível, juntou um Sim. monte de meninas, ela realmente selecionou meninas de clubes de todo o Brasil e juntou, fez uma seletiva e treinou as meninas aí por 2 meses aqui em São Paulo, acho que foi 2 meses ou mais, não lembro, para jogar aí lá em Rosário. Foram campeãs invictas, maravilhosas, perfeitas. E agora acabou. Todo mundo vai embora e volta para os seus clubes, né? O ideal seria isso, seria. Esse é o ideal. Só que a gente sabe Sim. que também essas meninas elas vão ficar sem nenhum recurso agora, né? O que você espera de uma menina que vai voltar lá para Londrina, vai voltar lá para o Nordeste? O que ela vai evoluir, né? Daqui para frente. Então eu entendo o pensamento da CBRU e do nosso alto rendimento, que é uma coisa que é mais eficaz, né? A gente não tem 500. Se a gente tivesse vários Melinas aqui, talvez isso fosse possível. Mas a gente não tem 20 clubes Melinas para formar uma seleção, né? Né? Por isso que quando eu comecei a brincar, vamos dizer assim, não foi uma brincadeira, mas uma coisa, é um pensamento de muito tempo. O rugby fora do eixo, vamos dizer assim, que eu venho falando para todo mundo, o rugby fora do eixo, é justamente por causa disso. Existe o biotipo, muitas vezes, da atleta, a vontade da atleta, né? A gente não precisa ter melinas, a gente pode até ter coisas mais bem estruturadas. Você vê Sim. o Delta do Piauí, quem é que pensava que o Delta podia ser alguma coisa? Pode não ser o melhor time do mundo, mas é uma equipe poderosa fisicamente, né? Uhum. Então, Sim. então a gente vê, por exemplo, que a preocupação não é estruturar os clubes, ajudar na estruturação dos clubes, não é dar esmola para o clube, mas estruturar os clubes para eles poderem crescer. Um Band, um Melina, um Pasteiro, um SPAC, né? Para que os campeonatos ficassem bons. Uma jogadora do juvenil, né, ela teria que jogar não sei quantas vezes por ano. Né? O adulto é a mesma coisa, quantas vezes por ano, né? Para jogar o tempo todo, para errar, para fazer besteira, para ser corrigida pela treinadora, pelo clube, né? Perceber, porque quando ela vai para a seleção, ela não vai para errar, ela tem que estar bem, muito bem, né? Uhum. E aí, e aí a gente vê muitas vezes, e você falou muito legal, a menina é pega no clube, leva para o clube que é a CBRU, vira Yari, Yarinhas, cobras, tupis, e o cara nunca conhece, não tem relação com o clube, né? E aí é E uma aí coisa acabou, que né? eu. E acabou. Exatamente. Exatamente. Ela só viveu aquilo, né? É muito triste. É triste. Porque E eu acho essa. porque além é uma troca de aprendizado, né? Essa atleta Sim, também recebe muita informação, ela também recebe muita coisa, coisas que ela poderia também levar para o clube, né? sim. E essa informação fica perdida. Exato, quer dizer, o que ela pode ensinar, né, para o clube dela? Não pode ensinar nada, porque não joga, né? Agora que estão fazendo um trabalho em Belém, na Bahia está se fazendo alguma coisa legal, né? Mesmo no Centro-Oeste, se não fosse o Michel, ela não jogaria em lugar nenhum, né? Se não fosse o Michel, ela não ia jogar em lugar nenhum, né? Exato. O que o Michel fez ali, meu, eles estão isolados no meio do nada, né? Sim. E E, se não tiver recurso e não tiver lugar para jogar, não vai jogar. então ele banca e vai embora, né? Mas sabe que tem gente que não gosta dele, né? Sabia? Tem inveja dele, vamos dizer assim, né? Sabia disso? Ah, Eu não que. tenho Tanto que. nada contra, não. Não, assim, não, independente, né, de serem adversárias, né? Mas você vê, tem gente que. Um dia, se você puder, Camila, tiver essa oportunidade, vai visitar o centro de treinamento deles. Eu Vai quero, visitar. não, eu tenho muita essa vontade. Quem sabe jogar lá algum dia, né? Tipo, contra elas Sim. lá e, e vivenciar. Eu acho que. Ele- Não, o que ele fez pelo rugby brasileiro, pelo rugby feminino, o tanto que ele evoluiu o nível aí, é, hum, é bem visível, né? A gente sabe que ele resgatou aí atletas que estavam sem clubes também.
Gente do Nordeste, gente do Norte, gente do Sul que quis treinar lá. Agora ele mantém, consegue manter, beleza. Eu acho que até mantém muita gente, mas isso é uma questão dele. As venezuelanas, como a Anibel, que está aqui entrando também falando, que foram aproveitadas. Então, quanta gente boa está lá dentro trabalhando, e ele já está preparando essas meninas para ficarem tomando conta, né? Isso que é legal, já está deixando o legado para isso. Ele não vai viver para sempre também, né? Foi que ele falou, né? Foi o que ele falou. E é verdade, né? A gente hoje, ele tem 75 anos, que expectativa de vida, ok, mais 10, né? Mas aí já não tem mais saúde para isso, né? E ele já começou a semente no Rio de Janeiro. Sabia disso? Não, não tô sabendo não. O projeto já está Melina Rio também. É uma coisa muito louca. Ó, Legal. olha, uma das venezuelanas está aí dando um tchau pra gente, ó. Boa noite. Então, são coisas são importantes, né, para serem pensadas. Camila, deixa eu provocar mais um pouquinho. Eu sei que você gosta de responder as provocações. Se você pudesse ser a treinadora da seleção brasileira, que tipo de Desculpa, pensamento você teria? cortou. Se eu pudesse o quê? Você fosse a treinadora da seleção brasileira, o que você faria para a seleção brasileira se tornar uma equipe mais competitiva ainda? Nossa, eu acho que o primeiro ponto era. Eu acho que eu ia descentralizar, né? E direcionar todos os recursos para o desenvolvimento de clubes, sabe? Selecionar não só eu como treinadora, mas outros treinadores, e fazer, tipo, vamos passar um mês lá no Melina, vamos passar um mês lá no SPAC, vamos passar um mês não sei tal lugar, vamos passar um mês e tentar espalhar esse conhecimento, tentar desenvolver esses clubes e, eventualmente, quando precisasse, para algum torneio específico, juntar a galera um mês antes, um mês e meio. Talvez isso não gerasse frutos agora, né? Ia ser difícil gerar frutos nesse momento, mas daqui a uns anos, eu acho que tornaria uma equipe mais competitiva, porque você vai estar desenvolvendo todos os outros clubes, você vai estar desenvolvendo como um todo, né? Mas acho que isso teria que ter uma equipe maior, né? Assim, para realmente se espalhar e gerar esses recursos. Sei. E você, por exemplo, outra provocação. Você, por exemplo, quer consultar alguma coisa. Imagina se você fosse uma pessoa fora de clube, quisesse consultar as atletas. Você tem como consultar? Como assim Saber consultar? nome, peso, altura, onde joga, onde jogou, né? No futebol tem lá o BID, né? Que é o Boletim de Informação de Esportes, né? Que você abre lá e se descobre qualquer jogador, né? E não tem a menor dúvida que no rugby não tem isso, né? Também informação, dados, né? Ninguém tem dados, Era para ter no Cine Rio, né? mas é só para quem tem senha, né? Só para quem tem senha. Mas não tem. Você não vai achar esse tipo de informação, né? Porque estatisticamente você não consegue descobrir nada, né? Informação nenhuma. Eu não sei quantos jogadores tem no Brasil porque eu não tenho acesso mais à CNRU. Eu não Então. sei que região, eu não tenho onde joga, com que joga, como a gente joga, assim por diante, né? Eu também não tenho essa informação, não mais. Antes eu tinha um pouco. E Mas qual a eu sempre. expectativa do. Oi? Fala, vai, Não, pode falar, desculpa, pode falar. pode falar. Eu nem lembro o que eu Qual a ia falar. expectativa, qual a expectativa do Band para esse ano feminino? Para ganhar, para Ah, não ganhar? a gente Hã? sempre. A gente diz que a gente tá para se divertir, né? Mas a gente se Hã? diverte ganhando. Então, Sei. a gente sempre vai para ganhar. Sabemos que vai ser um ano muito difícil, principalmente por não ter treinador e faz total diferença. Só que a Sim. gente tá com pouca renovação, muitas atletas que já estão se aposentando, mas a gente vai para ganhar. E vamos tentar, pelo menos, um vice-campeonato aí, um bicampeonato, talvez.
Mas tamo bem. No 15 a gente perdeu 2 vezes aí contra o Melina, de 12-0, 2 vezes. O nosso time é composto basicamente 50% Band e um pouco mais, vai. 70% Band e 30% outros clubes. Então já dá para ter uma ideia do que a gente vai sofrer aí para frente também. Por sinal, tem uma menina muito legal do Pasteiro, eu não sei o nome dela, eu vi ela jogar os Sevens, eu achei muito interessante, a pernuda, corre fácil, né? E segundo ela, está muito bem preparada fisicamente. E ninguém fala dela na seleção, ninguém fala dela em outra coisa. Eu acho que seria importante dar uma olhada em atletas que estão aparecendo por aí, já que a Baby e a Turola estão fazendo um trabalho bem interessante lá de formação de novo de atletas, né? Sim, Que é, exato. Elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sou muito, muito fã das duas, né? Da Trolla, principalmente. Trolla que me ensinou o que eu sei de rugby hoje, assim, né? Como eu virei treinadora nas costas dela. Eu era assistente técnica dela em alguns times, sim. aí depois eu acabei virando técnica. Seria Então, bom para vocês do Band trazer algumas universitárias. De repente tem uma ou outra aí solta que pode ser aproveitada. Não pensa nisso? exatamente, Tem exato. muita jogadora que de repente está afim, mas não sabe onde é, né? Aquela coisa toda, né? Uhum. Bom, eu vou lançar para você. Faltam uns 2 minutinhos para a gente acabar, Camila, porque senão Tá. o nosso Instagram cai aqui. É o seguinte, vou lançar a semente para você e para os seus amigos ou amigas que trabalham com escola. Vamos fazer um festival segundo semestre escolar de rugby? Pensar numa alguma coisa? Vamos pensar nisso sim. Vamos pensar nesse festival. Eu acho que dá até para conversar lá no SPAC. A gente tem uma parceria com o SPAC, a escola tem uma parceria. Se a gente entrar como escola promovendo Sim, esse festival, talvez aconteça. sim. É, então, vamos. Vamos fechar isso aí. Conversar, conversar com a Japinha, conversar com a Adriana, conversar com os seus amigos das Exato, com a escolas. Adriana, todo mundo que tem esse projeto de rugby nas escolas. É, é importante pessoas que pensam da mesma forma. E aí a gente faz essa independente, que não vai precisar de juiz, não precisa de nada. Já a gente ajuda tudo, a gente organiza Não, a tudo. E gente só precisa de nós, dos formadores mesmo, os professores, é suficiente. e a divulgação a gente faz. E eu tenho A certeza que eu gente faz. faço divulgação por aí. A gente bate na porta do. Eu sou um cara assim, eu sou incansável, né? Eu bato na porta, por exemplo. Aí eu vou fazer uma cobrança para você. Você já foi ver a exposição de fotografias mulheres do Não. rugby? Não, porque. Ai, eu não passo naquela. Onde tá? No Morumbi, não. Onde tá? É no. No Arela Morumbi hoje. Então, eu não passo lá, né? Mas eu vou passar. Desculpa, onde você mora hoje? Que região você mora? Perdizes. Perdizes. Vamos ter na Fradique Coutinho mês que vem, Ah, né? podia ter na A linha Sumaré, amarela. Vila Madalena. Não, Mas Fradique não, continua perto. sabe por que não tem na verde, nem azul, nem vermelha? Porque o É, governo estadual, que as linhas são públicas, né? sim. Elas queriam 50 mil reais para eu pagar para dispor as fotos, Imagina. né? Aí a linha amarela e a linha lilás, que são privadas, eles têm um departamentos, né? E não, de graça a gente coloca o TOTS, você só precisa desse jeito, né? Deram as imposições para a gente tirar patrocinadores, nome de clubes, essas coisas assim. E a gente tinha por obrigação colocar na linha de trem. Então foram em 2 linhas de Uhum. trem, 2 amarelas e 2 lilás. Seriam mais Perfeito. ou menos 6 meses. Tá? Mas vai sim, vai lá, Eu vou tira sim. sua foto, leva Tira suas essa foto, dá amigas, uma seus amigos. marcada aí. Pode Exatamente, deixar. faz isso porque na Morumbi, 97 mil pessoas passaram e fizeram a informação para o metrô. Ah, que legal. 97 mil. Tá super legal, tão bonitas. Massa. Por quê? É o Denis Flores, que é um dos Sim, Denis fotógrafos, Flores, maravilhoso. o A Ale Costa, Suzy. que é outro maravilhoso, a Suzy e o Luiz Cláudio e a Mariana Velasco, que é lá do Spa. Sim. São só pessoas Não, muito que estão são apaixonadas, né? fotógrafos. Não, são fotógrafos apaixonados pelo rugby, né? Que eles estão nesse trabalho há muito tempo e a gente sabe disso. Tá bom, legal, legal. Falta um minutinho agora, tá?
Para todo mundo que assistiu, lembrar que esse papo aqui fora do eixo, entre eu e a Camila, que falamos um monte de coisa, parabéns pelo dia de vocês que está rolando, né? Parabéns para você pelo treino, de estar treinando os times, pelo Bandeirantes, espero que vocês joguem Obrigada. bastante, competem bastante. Esse papo depois vai para o YouTube, fica aqui gravado no meu Instagram e depois vai para o Spotify, quem só quiser ouvir esse papo, essa conversa, né, meio fora do eixo, que a gente sempre fala, uma conversa simples, mas que seja legal. E que a Semi está lançada, vai pensando aí como fazer um festival escolar, que a gente cutuca as Perfeito. onças por aí. Tá bom? Obrigada, Camila, viu? obrigado Obrigada você, pela querida. visibilidade também. Um beijo, se Nada, cuida. tá. E é só mandar a formação para mim que eu publico, tá bom? Combinado. Tamo junto. Beijo, querida. Até mais. Tamo junto. Beijo, tchau, tchau.